Amados, então de imediato vamos à palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja nessa noite, que se encontra lá no livro de Apocalipse, o último livro ali da Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Amados, o tema dessa mensagem, o título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração, eu intitulei da seguinte forma: Aprendendo com a igreja de Éfeso. Nessa noite, então, eu quero trazer essa porção maravilhosa da palavra de Deus que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia! Que porção maravilhosa da palavra de Deus. Amados, antes de entrar aqui no desenvolvimento dessa mensagem, eu quero fazer algumas considerações introdutórias aqui, para nós podermos nos situarmos o que estava acontecendo quando esse texto, quando o Apocalipse, principalmente esse texto aqui, foi escrito pelo apóstolo João. Amados, então, primeira consideração: o apóstolo João foi o escritor do livro de Apocalipse, quando ele estava preso numa ilha chamada Patmos, ali no mar Egeu ali. E ele estava preso por pregar o Evangelho. Nós vemos isso em Apocalipse 1 e 9, ele mesmo registra lá. Ele escreve o livro de Apocalipse endereçado às 7 igrejas que ficavam na região da Ásia Menor. Essas 7 igrejas eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, os destinatários originais dessa carta, quando o apóstolo João preso, já bem velhinho, o último dos apóstolos vivo, foi preso por pregar o Evangelho, isolado numa ilha. O Senhor Jesus aparece para ele em revelação e manda ele escrever uma carta a essas 7 igrejas. E é nessa primeira carta, no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que foi lido aqui, é a parte endereçada à igreja de Éfeso. E é nessa carta, nesse ensinamento aqui, nessas exortações, que a gente vai meditar nessa noite, Se for da vontade de Deus, quando estava preparando ainda essa mensagem, quem sabe, em umas outras oportunidades, pregar aí, igreja por igreja, exortação por exortação. Eu creio que vai ser bênção de Deus aí. Na continuação, quem sabe, a gente pode estudar, aprender com o que Deus tem para nós, através dessa exortação a essas igrejas. Segunda consideração: a parte do livro até o capítulo 3, elas são instruções e exortações, elogios e críticas
que Jesus, através do apóstolo João, escreve para essas 7 igrejas. Então até o capítulo 3, depois do capítulo 3 é que começa aquela questão que vai até o fim do livro de Apocalipse, de simbologias, né, de muitas coisas enigmáticas e também escatológicas, coisas para o futuro. Mas até o capítulo 3 é bem literal, é cartas literais com ensinamentos reais para as igrejas. Terceira consideração, amados, eu creio que é muito pertinente também salientar. Tem alguns teólogos que acreditam, poucos, tá? Mas tem alguns que acreditam e defendem que, como são 7 igrejas ali, que aquilo também é uma simbologia, que cada igreja representa um período da história da igreja. Essa é uma péssima interpretação. Como se fosse começando por Éfeso. Éfeso foi os 2 primeiros séculos. Depois do século tal foi a igreja de Esmirna, e vão dizer, enfim, né, que nós estamos vivendo o tempo da igreja tal. Não, isso é uma péssima interpretação. Essas cartas eram originais e tinham um ensinamento literal e prático para cada igreja. E isso nos leva a mais uma consideração, né? O que? Se elas são literais lá, elas não são dispensações, um período de tempo que a igreja iria passar tantos séculos, é o período da igreja tal, tantos outros séculos. Se fosse assim, então só para o nosso tempo valeria para nós. Isso é um dos motivos de ser uma péssima interpretação. Alguns vão dizer que nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, a igreja do último tempo. Então todas as outras 6 não são palavras de Deus para nós. Os ensinamentos daquela a gente não precisa pregar, não precisa ensinar, porque só serve para nós agora de Laodiceia. Esse é um dos motivos, além de não ter amparo de uma boa interpretação bíblica, de uma boa exegese. Amém? Então todas elas são palavra de Deus para nós, foram literais lá, mas elas são ensinamentos válidos para nós, todos eles até os dias de hoje. Eu quero citar aqui também, eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele comentando sobre a carta, né, as cartas aqui de Apocalipse, ele vai fazer uma consideração que eu acho bem pertinente e eu concordo com ele. Ele vai escrever o seguinte, abre aspas: este livro, porém, foi destinado não apenas aos primeiros leitores, mas a todos os crentes, durante essa inteira dispensação, que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Fecha aspas. Eu concordo plenamente com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Isso tudo que está aqui, todo esse ensinamento a todas essas igrejas, inicia-se nessa dispensação, a dispensação da graça, a dispensação em Cristo, esse período de tempo que vai entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, todas elas, não é isolado um para cada período. Concordo com ele também com isso aí. Então vamos, amados, agora para o desenvolvimento dessa mensagem, para aquilo que, dadas essas considerações iniciais, Apocalipse é um livro que tem que ter muito cuidado no pregar. Algumas coisas são necessárias sempre, porque senão o pessoal, Apocalipse dá uma margem assim para muita coisa simbólica, alegórica e perigosa, se não for pregada com integridade, com sabedoria, buscando a direção de Deus. Eu quero ler então aqui agora, amados, de novo, do versículo 1 ao 3 e depois o 6, 1 ao 3, depois ao 6, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Queridos, aqui então, primeira consideração aqui desses versículos aqui. Primeira coisa também que tem que ficar claro, quando ali o texto fala o anjo da igreja, não é um anjo literalmente um anjo, amados. Aqui a grande maioria dos teólogos e boas teologias, o anjo da igreja é o pastor. É como o pastor Paulo aqui na nossa igreja, ele é o anjo da nossa igreja simbolicamente. Todas as cartas vão começar ali
todas as 7 ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. O anjo da igreja não é um anjo que ministrava, que aparecia, se materializava, como alguns defendem, né? Sem base sólida nenhuma, e então estava na igreja. O anjo da igreja que João está escrevendo é uma simbologia para o pastor da igreja, para aquele que pastoreava a igreja, o pastor presidente nos nossos dias de hoje, ou ali na época os apóstolos, né, que pastoreavam ali. Então também isso é importante deixar claro que era para o pastor da igreja. Segunda consideração aqui, é interessante também, amados, nós entendermos o que era essa cidade de Éfeso. Onde era Éfeso, mas o que era Éfeso? Porque entendendo algumas coisas, poucas coisas de Éfeso, a gente vai conseguir entender também algo importante das coisas que são relatadas aqui pelo apóstolo João. Éfeso, ela era a capital daquela região ali, daquelas 7 igrejas, era a região da Ásia Menor, era a capital, ela era uma cidade portuária, ficava no litoral. Era uma cidade que na época tinha em torno de 300 mil habitantes. Hoje uma cidade de 300 mil habitantes é grande, imagina 2.000 anos atrás, era imensa, uma grande população. Então era uma cidade que era portuária, era multicultural, por isso vinham pessoas de várias as regiões naquela região do mundo, através de rotas terrestres e marítimas, e passavam ali. Alguns se fixavam e outros, tantos comerciantes, né? O Império Romano era um império que tinha muito comércio, circulavam por ali. Em Éfeso também tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo de construções, que era o templo da deusa Diana, que antes dos romanos batizarem de Diana, ela era a deusa grega chamada Artemis, mas aqui os romanos chamavam ela de Diana. Tinha um templo gigantesco lá dessa deusa, era uma das 7 maravilhas, é considerado a construção uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Isso nos leva a entender algumas coisas interessantes, só nesse rápido contexto aqui. Éfeso era uma cidade onde imperava o misticismo, a prostituição e a idolatria. Pessoas vinham de várias regiões para entrar naquele templo de Diana e adorar aquela deusa. Tinham sacerdotisas lá que eram prostitutas profissionais, assim como acontecia lá em Corinto. Lá em Corinto também, com o templo da deusa Afrodite, tinham mulheres que se prostituíam em nome da fé. Então era prostituição, idolatria, um misticismo. Era uma cidade naufragada em pecado, naufragada em pecados. E essa era a cultura, essa era a regra. Isso é importante ressaltar, lá não era exceção, a regra era essa. Isso era institucionalizado na cidade. E é para essa igreja então que João vai trazer algumas considerações. Como eu li aqui, nessa primeira parte aí, João ele começa escrevendo sobre as qualidades da igreja em Éfeso. E ele vai listar 7 qualidades da igreja de Éfeso. E eu quero convidar vocês a prestar bastante atenção, porque assim como João elogiou essas 7 qualidades, Jesus elogiou essas 7 qualidades dessa igreja, nós temos que nos espelhar nessa igreja e nessas qualidades e temos que viver isso também. Temos que querer que a nossa igreja seja assim como foi a igreja de Éfeso, nessas qualidades, nesses elogios que essa igreja recebe de Jesus através do apóstolo João. Primeiro, vai dizer que essa igreja produzia boas obras. Era uma igreja que produzia boas obras. Não era uma igreja estática. Não era uma igreja que apenas cria no Senhor e tinha uns cultos e seus rituais ali e pronto. Era uma igreja que produzia boas obras. Era uma igreja que chamava a atenção daquelas pessoas naquela cidade dos Efésios. Uma cidade, como eu disse, mergulhada no pecado, no misticismo, na idolatria, na prostituição. Eles produziam boas obras. Lembra lá quando o apóstolo Paulo fala das obras da carne e do fruto do Espírito? Eles tinham o fruto do Espírito, eles produziam boas obras. E a igreja, a nossa igreja, nós como igreja temos que produzir boas obras. O mundo tem que ver, nós temos que fazer boas obras não só dentro dessas 4 paredes, dentro dessa estrutura, e aqui também, mas nós temos que produzir boas obras para serem vistas pelo mundo.
para serem vistas por aqueles que não são da fé, para que eles possam ver em nós algo diferente, e que não seja algo ruim, que seja algo bom, através das nossas boas obras, do nosso comportamento moral e ético. Segundo elogio, a igreja trabalhava arduamente. Aleluia! Não era uma igreja estática, não era uma congregação estática que se fechou dentro daquela bolha, dentro daquele núcleo e fazia as coisas assim, vamos fazer como dá, vamos fazer como, aquela coisa, vamos indo. Trabalhava, e aí vai dizer arduamente. Não era uma igreja que apenas trabalhava, ela trabalhava arduamente, ela botava a mão no arado, todo mundo pegava junto, os obreiros fiéis ao Senhor trabalhavam arduamente. E olha quanta aridez, quanta dificuldade ser uma igreja na cidade de Éfeso há 2000 anos atrás. Não era como hoje, no nosso mundo, na nossa realidade no Brasil, onde nós temos liberdade religiosa, onde todo mundo é livre para escolher a fé que quiser, sair, voltar, enfim, ser ateu, ser o que for. Lá não. Lá, como eu disse, estava institucionalizado o trono de Satanás ali, o reino do mal. E eles trabalhavam arduamente. E nós, como igreja, ainda mais com a liberdade que a gente tem que trabalhar, irmãos, arduamente. Não só trabalhar, mas trabalhar arduamente. Esse trabalho aqui não é o trabalho manual, o trabalho da profissão. Aqui Jesus está se referindo ao trabalho na obra de Deus, a servir a Deus, a trabalhar arduamente na obra de Deus. Terceiro elogio, era uma igreja perseverante, era uma igreja que perseverava, não importava a circunstância. E olha que as circunstâncias naquela época, irmãos, eram difíceis. Uma igreja plantada numa cidade que era uma capital romana da Ásia Menor. Lá, uma das coisas que se fazia era o culto ao imperador e a sua família, a César, aqueles imperadores cruéis que perseguiam os cristãos, que torturavam, que matavam os cristãos. O cristianismo naquela época era uma religião perseguida, era uma religião tratada como uma seita, e eles eram perseverantes. E quantos irmãos derramaram sangue, quantos irmãos foram presos, jogados em calabouços, torturados, mortos ao fio da espada por animais, por perseverar. Mas a perseguição não fez aquela igreja parar de marchar. Eles eram perseverantes, e nós temos que perseverar. Nós não podemos parar. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o que está acontecendo no Brasil, nós temos que perseverar. E a perseverança aqui também é a perseverança na fé, é a perseverança em Cristo. Aleluia. Quarto elogio, não tolerava pessoas más. Era uma igreja, e o mal aqui não era, isso também tem que ficar bem claro, não era, eles não estavam falando das pessoas não cristãs da época, porque aquilo ali eles já sabiam o que era, eles queriam que aquelas pessoas viessem para Cristo. Eles estavam falando dos que viviam no meio deles, eram dos que eram parte da igreja. Eles não toleravam pessoas más. Para eles, um verdadeiro cristão tinha que ter o fruto do Espírito Santo. Para eles, um verdadeiro cristão tinha que andar em santidade. Para eles, um verdadeiro cristão não podia ser aquele cristão nominal que nós chamamos hoje, que se diz cristão, mas as suas obras, o seu testemunho, a sua vida diz outra coisa. Eles não toleravam um cristão que pagava um mal com mal. Eles seguiam a ordem de Jesus e dos apóstolos. Não se deve pagar o mal com mal, mas se deve pagar o mal com bem. Se deve orar pelos seus inimigos. Eles não toleravam, eles repreendiam pessoas que não andavam em santidade. Mesmo com tudo aquilo, para ser membro da igreja, para fazer parte da comunhão da igreja, não podia ser uma pessoa má. Eles iam lá e puxavam a orelha e repreendiam. Se você é um verdadeiro cristão, você tem que andar como Cristo ensinou, como os apóstolos ensinaram.
Você não pode ser um cristão que anda amaldiçoando as pessoas, que anda amaldiçoando a igreja, que a igreja está indo para a direita, está puxando para a esquerda. Aleluia! Eles não toleravam essas pessoas, eles repreendiam essas pessoas. Quinto, colocava à prova os falsos apóstolos. Até naquela época, enquanto Jesus falou, os apóstolos falaram, escrever, vai se levantar falso apóstolo, vai se levantar falso mestre, vai ter heresia no meio de vocês. Uma das coisas mais faladas e ensinadas no Novo Testamento, pega isso aqui. Não dá para ninguém dizer, mas eu não sabia, eu me desviei por causa do pastor, por causa do irmão Marco, que caiu e eu caí junto com ele, eu desviei. Irmãos, Jesus e os apóstolos falaram. O joio vai estar no meio do trigo, vai ter falso mestre, vai ter falso apóstolo, e falaram, vai ter gente que vai seguir eles, mas porque tinha interesse próprio. Então nessa justificativa de, não, mas aconteceu uma coisa com um obreiro aqui da igreja, Deus me livre, mas ninguém está livre disso, vamos desviar porque, não, eles não toleravam falsos mestres, por quê? Porque eles entendiam que eles tinham que, se Jesus e os apóstolos disseram que ia ter falso mestre, eles colocavam a prova. E como é que é colocada a prova? Não é fazer uma prova ali, era pela vida, pela conduta, pelo ensino. Aleluia! Aqueles falsos apóstolos que queriam perverter o evangelho, lá com eles não tinha vez. Ou tu era um verdadeiro líder, um verdadeiro apóstolo, aqui representa os líderes da igreja, os ministradores. Ou tu pregava a palavra de Deus. Se não pregasse a palavra de Deus, eles eram que nem os bereanos, eles ouviam a palavra e iam lá consultar lá, se estava de acordo com as escrituras. Eu quero convidar vocês a fazer isso, porque eu estou pregando essa noite, não precisa sim, confronta, confere tudo que eu preguei aqui nessa noite, para ver se está de acordo com a palavra. Que eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus não tem compromisso com uma única palavra que eu estou falando aqui nessa noite, que eu falei em todas as minhas pregações e aulas até hoje de teologia. Deus só vai ter compromisso se eu ensinar segundo a palavra dele. Quando a palavra de Deus diz que ela não volta sozinha, não é a palavra do pregador. Deus usa o pregador, Deus usa o ministro da palavra, mas Deus se compromete com a palavra dele. Aleluia! Essa não volta vazia. Se eu estiver aqui como servo de Deus pregando a palavra de Deus, essa palavra não vai voltar sozinha. O compromisso dele não é comigo, não é com o pastor, não é com os pregadores aqui, é com a palavra dele. E se a gente prega a palavra dele, ele tem compromisso daí com a gente e com o que é pregado, e ela não volta sozinha. Aleluia! Eles não toleravam, eles prezavam pela boa doutrina, eles prezavam por ter um corpo de obreiros que serve ao Senhor, que são verdadeiros servos do Senhor. Sexto, suportava os sofrimentos das perseguições por serem cristãos. Isso aqui é muito forte. O que era o sofrimento? Hoje, às vezes eu fico olhando na internet ali, no Facebook, eu pouco falo lá, mas eu observo bastante às vezes as redes sociais, às vezes, ali se expõe um livro aberto, livro aberto às pessoas. Às vezes eu vejo cristãos colocando, falando de perseguição, e estamos sendo perseguidos, e por isso, e por aquilo, achando que política é perseguição religiosa. Pelo amor de Deus, estuda um pouquinho lá como é que era a vida deles lá, estuda um pouquinho a história da igreja dos 3 primeiros séculos, só dos 3 primeiros séculos. A perseguição lá não tinha nada a ver com política, com opinião, com teologia. Lá eles eram perseguidos literalmente. Lá, em vários períodos desses 3 primeiros séculos, primeiro não tinha igreja, templo assim. Eles faziam os cultos escondidos nas casas, ou como lá em Roma, cavavam subterrâneos, lá as catacumbas de Roma, e faziam o culto escondido onde era o cemitério subterrâneo de Roma. Quando descobriam cristãos em uma casa de cristãos, eles iam até lá e eles eram presos. E era feita uma proposta para eles assim, irmão, tu é cristão só, ou tu nega Cristo, ou tu vai arcar com as consequências. Se negasse Cristo, ele soltava. Se ele fosse um cristão de verdade, e aí surge a palavra mártir, ali surgem os mártires da igreja. Quando a pessoa dizer, eu não nego Cristo, Jesus é o meu Senhor e Salvador, era preso, torturado,
E tinha umas formas que eles usavam: morria crucificado, decapitado, passado ao fio da espada, às vezes em arenas como o Coliseu jogados, passavam pele, sangue de animais selvagens e largavam na arena com leões famintos, com outras feras selvagens, para serem devorados vivos, homens, mulheres, crianças, bebês de colo. Ou como nos tempos do imperador Nero, que estava lá em Roma, Roma pega fogo, segundo os historiadores, o próprio Nero colocou fogo para reconstruir a cidade com vários monumentos, vários templos em nome dele, e aí ele tinha que botar a culpa em alguém, e ele botou a culpa nos cristãos, e aí começou uma perseguição gigantesca aos cristãos na década de 60 do primeiro século, e aí era caçando cristão para tudo que é lado. Quando eles pegavam os cristãos de noite, a cidade de Roma ficava no alto da cidade, o castelo do imperador, e tinha uns jardins da muralha. A cidade era iluminada pelos cristãos, porque eles eram amarrados em troncos, derramado óleo sobre eles e queimados vivos, para toda Roma ver. Centenas e centenas de cristãos queimados vivos como tochas vivas, para iluminar a noite de Roma. Isso era perseguição. É essa perseguição que está escrita aqui na palavra de Deus. Vamos comparar com os nossos dias. Será que nós sofremos perseguição? Será que é motivo da gente parar, desanimar por causa de filosofia, teologia, política, achar que estamos sendo perseguidos, cerceados no nosso direito? Isso era perseguição. E aqui vai dizer que eles eram perseverantes, suportavam os sofrimentos. Sétimo e último elogio: odiavam as obras dos nicolaítas. Amados, os nicolaítas, para vocês, tem vários desdobramentos, mas para vocês entenderem, os nicolaítas eram um grupo ali infiltrado no cristianismo, que pregava o que hoje a gente chama de teologia liberal. Eles se convertiam a Cristo, adoravam a Cristo, diziam que era cristão, mas não viviam em santidade. Para eles podia ser cristão. Por exemplo, uma das práticas que os nicolaítas, e que é censurada na palavra de Deus, que eles usavam, eles ensinavam que os cristãos poderiam se converter a Cristo e comer carne sacrificada aos ídolos. Poderiam ir num ritual da deusa Diana, no templo de Diana, e comer, esse pedaço de carne que está sendo sacrificado para Diana, eles podiam comer, sem problema nenhum. Isso era uma das coisas que os nicolaítas faziam na época. Eles diziam que você podia ser cristão. Olha outra coisa que perigosa, pastor. Eu lembrei hoje em dia, essa teologia da graça barata também, eles já tinham lá naquela época, tudo, nada é novo, irmão, agora só muda o nome, mas isso tudo já acontecia lá há milhares de anos já. Outra coisa que eles faziam era assim, eles diziam que olha só, e hoje a gente vê essas igrejas da teologia da graça barata, que nós chamamos, tinha lá, eram os nicolaítas. Eles diziam assim, a teologia deles era assim, que eles estavam vivendo no tempo da graça, e que a graça é a graça, é a graça, e falavam da graça, e choravam por causa da graça. Aí eles diziam assim, para a graça se manifestar na nossa vida, a graça ela vem por causa do pecado do homem. Então o negócio é o seguinte: vamos pecar bastante, vamos viver a vida do jeito que a gente quiser, porque quanto mais a gente pegar, quanto onde abundou o pecado, superabundou a graça. Era essa a interpretação deles. Então tinha que viver livre, quanto mais pecasse, mais a graça de Deus ia vir sobre a vida deles. Era isso que os nicolaítas ensinavam, algumas das coisas, só para vocês terem uma ideia. E Jesus vai dizer, ali depois Jesus vai falar as 6 qualidades, vai falar uma crítica e vai voltar e vai dizer: você odeia as práticas do nicolaítas como eu também Jesus está dizendo, eu também as odeio. Vocês odeiam porque eu odeio. Vocês, isso é a favor de vocês. Ele vai falar no erro e vai lembrar de novo: não, peraí, faltou uma coisa aqui. Vocês odeiam essa teologia barata, e eu também odeio. Aleluia. Vamos seguir aqui, amados, versículos 4 e 5. Que diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, vou repetir, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar.
7 elogios e uma crítica. A gente aprende com elogio e aprende também com a crítica. É assim na vida da gente também. Uma igreja com tantas qualidades, tantas virtudes, mas tinha um problema sério lá. Uma repreensão de Jesus, mas séria, grave. Primeiro ponto aqui, amados, então. A igreja tinha perdido o primeiro amor. A igreja tinha perdido o primeiro amor. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Bem importante também, outra coisa que na teologia às vezes se distorce. Amados, tem alguns que dizem que o amor é um dom que Deus dá. É um dom, pastor? Não, amor não é um dom, amados. Amor é o maior mandamento da lei de Cristo. Amor não é um dom. Sabe por que é um problema dizer que é um dom? Porque se o amor é um dom e quem dá dom é Deus, então seria assim, ó, eu não posso amar porque Deus não me deu o dom do amor. O irmão não pode amar, né? O irmão Cleber não pode amar porque eu não recebi o dom do amor. Então a culpa é de Deus, não é minha. Quando Ele me der o dom do amor, eu vou amar. Tudo errado. O amor não é um dom que Deus dá. O amor é só o maior mandamento bíblico, é o amor. O maior. Mas não é um amor carnal, é aquele amor ágape que Deus dá. Só através do amor nós podemos cumprir a lei de Cristo. Quando Jesus confrontado, o que Ele vai dizer? Vamos confrontar Ele sobre a lei mosaica, o que Jesus vai dizer? Toda a lei dependia, toda, e vale para nós. Duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo entendimento, de todo o coração e com toda a força, e amar o teu próximo como a ti mesmo. O que tem em comum os dois? Amor e amor. Amor aqui, ó, vertical e horizontal. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Os apóstolos, Paulo também vai escrever isso. Não está num lugar só na Bíblia. O amor é a marca registrada do cristão. O dia que um cristão perdeu o amor de Deus, perdeu o amor, deixar de praticar o amor, ele tem que parar tudo. Essa repreensão aí cabe para mim e para você. Sem amor não é impossível ser cristão. Mas é que eu volto a dizer, não é um amor mundano, não é um amor carnal, é um amor verdadeiro. É um amor que a gente só consegue ter aí sim, com a iluminação, com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quem não tem a presença do Espírito Santo não pode ter esse amor que Deus espera que nós tenhamos. Por mais que ele seja falho, fraco, tenha a influência do pecado na nossa vida, nós temos que amar. Nós somos chamados ao amor. O Novo Testamento poderia, a lei mosaica lá poderia, o Novo Testamento poderia ser chamado de a lei do amor, o amor de Cristo. Foi por amor que Cristo veio à terra. Foi por amor que Jesus morreu na cruz. Foi por amor que Ele ressuscitou. Foi por amor que Ele enviou o Espírito Santo para nós. Aleluia. É por amor, o amor de Deus, o amor de Cristo que nós estamos aqui nessa noite. Pela graça. Graça é amor também. Aleluia. E eu quero, amados, aqui o pastor Felipe. Cadê o pastor Felipe? Estava aí. Está lá. Agora eu vi essa bênção. O pastor Felipe estava ministrando aqui, estava cantando e ministrando, e ele falou algo assim que Deus confirmou essa palavra ali usando o pastor Felipe. Ele estava cantando e Deus tocou o coração dele, ele começou a ministrar, e ele falou uma coisa na hora do louvor, e ainda citou também da pregação, né, Felipe, do louvor, que hoje tem muitas pessoas que vêm na igreja e esperam que um pregador aqui faça, como o pastor Felipe muito bem colocou aqui antes: levanta tua mão, repete para o teu irmão do lado, agora dá glória a Deus. Agora esqueci o termo que ele usou, como se fosse manipulado, coisa assim, né, Felipe? Animadores de palco. Obrigado, pastor. Animadores de palco. Parece que às vezes a igreja, e às vezes quando a gente está olhando aqui, amados, que a igreja fica esperando, e aí começa aqueles pregadores, né? Muitos desses pregadores itinerantes, pentecostais, aí sai um, vem outro, é tudo igualzinho. Repete, agora pega, e fica levando as pessoas a um emocionalismo. E emocionalismo não é amor. E aí parece que as pessoas têm que ser motivadas, têm que ser incentivadas. Agora levanta a mão, agora dá glória a Deus, agora vira para o teu irmão e profetiza, agora isso, agora aquilo. Animadores de palco, amados, eu estudei retórica, oratória,
dicção, eu estudei, eu poderia fazer essas coisas, eu tenho conhecimento, formação nessa área, mas isso é estratégia do homem, isso é estratégia humana, e o que está falando aqui é de amor, e quando fala em amor, o que é a repreensão ali? Não é vira e fala, não é chora, arrependa-se. O que o texto está dizendo aqui? Lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique o que praticava no princípio. É um chamado ao arrependimento. Quando a gente deixa esfriar o primeiro amor, quando a gente, não adianta eu me atirar no chão, eu correr de um lado para o outro, gritar, me escamiçar, mandar você repetir, e fazer isso e fazer aquilo, vai ser uma manipulação, uma animação. O chamado é voltar ao primeiro amor. Eu não posso voltar ao primeiro amor por você, você não pode voltar ao primeiro amor por mim. Aleluia, uma igreja cheia de qualidades, uma igreja cheia de elogios, mas uma severa crítica. Esfriou, perdeu o primeiro amor. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta, amados. E como, olha, eu vou confessar uma coisa para vocês que particular, não gosto muito de falar de mim particular. Como eu tenho vivido isso, como eu tenho buscado isso na minha vida pessoal, como eu tenho buscado, vocês não têm noção quanto eu tenho buscado isso, quanto eu preciso voltar ao primeiro amor, quanto isso tem feito parte das minhas orações, dos meus clamores, não é nem mais oração, é clamor a Deus. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, eu não sei se todo mundo já é convertido, e quanto tempo é. Eu gosto de fazer exercício de introspecção nas minhas pregações, que introspecção é o quê? Uma autoanálise, fazer você refletir contigo mesmo, você fazer uma autoanálise. Pare e pensa um pouquinho como é que foi quando você se converteu, como é que foi, como é que era quando a gente se converte. Vamos lembrar, todo mundo aqui, o pastor tem 40 anos, mais de 40 anos a pastora, muito tempo, e outros mais, outros menos, mas como é que é quando a gente está no primeiro amor em Cristo? Pare e pensa um pouquinho. A gente vem no culto, não interessa quem está lá, quem está aqui, quem canta, quem prega, a gente entra no culto chorando. Quando a gente canta não precisa, Felipe, ficar mandando fazer isso, fazer aquilo. Eu me lembro, eu tenho saudade, eu quero isso de novo na minha vida, eu preciso disso, eu clamo por isso. Aleluia. Quando a gente vem e canta, as lágrimas já começam a correr nos olhos, a presença do Espírito Santo, aquele primeiro amor, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a gente é impactado por Deus, a gente quer fazer o que precisa fazer, é na igreja, às vezes no carro, liga lá, toca aquele louvor, daí já vem o Espírito Santo sobre a tua vida, é no trabalho, é com a família. Como é bom o primeiro amor. Vamos fazer uma simbologia, uma análise aqui. Quando a gente conhece a pessoa amada, o marido, a mulher, né, futuro marido, como é bom a paixão, o primeiro amor, né? No casamento, como é bom. E uma das coisas que precisa ser feita nos casamentos, nos relacionamentos conjugais, é estar acendendo a chama. Porque se deixar passar a chama, não vai voltar a ser igual antes, não, mas a gente tem que lembrar como era no início. E tem que procurar se esforçar para estar voltando a chama da relação, do amor, senão esfria, senão vira um contrato, um papel assinado, vira dois companheiros ali, que tem objetivos financeiros, tem filhos, tem coisa ali, mas morre o amor, vira uma coisa contratual, uma coisa rotineira, e assim é isso, só que é muito maior. Como é que tem sido a tua vida, o teu relacionamento com Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, mas talvez ninguém nunca falou para você, serve para todos, principalmente para os obreiros. Deus está muito mais interessado em ter um relacionamento pessoal com você e comigo do que usar você na obra de Deus. Para Deus é muito mais importante a nossa comunhão pessoal, a nossa vida, a nossa intimidade diante do altar, diante de Deus, o relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, do que aquilo que nós podemos fazer para Deus. Deixa eu te dar um conselho: se em algum momento você esfriar, se em algum momento você vir para a igreja e cantar, pregar, ficar na porta, servir, só porque virou parte da tua rotina, só porque tu acha que não pode deixar o pastor mal, o Felipe mal, o pessoal mal, não, eu tenho compromisso, eu não posso falhar, mas a motivação que está te motivando para fazer a obra de Deus, aleluia, é porque você está acostumado, é porque você está fazendo parte. No momento que o amor
que você não tiver amor na obra de Deus, que aquilo que faz, aquilo que te motiva a fazer a obra de Deus, não é o amor, é a rotina, é outras coisas, é aparecer, é querer ser visto, que a motivação não foi o amor, para, aleluia, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no Deus. Ele está muito mais interessado em relacionamento. Em relacionamento nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que ter aquela coisa de orar e buscar, e às vezes eu oro, irmãos, e oro e não sinto nada, e aí eu começo a me desesperar. Deus, eu quero, pelo amor de Deus, às vezes eu digo, Deus, Espírito Santo, se tu não falar comigo, eu não vou subir em altar e pregar, não vou entrar dentro de uma sala de aula e de aula. Se eu não sentir que tu está comigo, se eu não sentir a chama do Evangelho queimar dentro do meu coração, se as lágrimas parar de correr do meu olho, e não é só aqui na igreja, é a comunhão, quando eu estou sozinho contigo, ou na igreja, ou onde for, aleluia. É uma crítica severa e a gente aprende com a crítica. Se a igreja perdeu o primeiro amor, ela vai afundar, naufragar. Pode ter riquezas, pode ter estrutura, e tudo isso é bom, mas ela vai morrer espiritualmente. Veja que Jesus elogia essa igreja por causa da ortodoxia, da boa doutrina, da boa teologia que eles tinham. Filtravam os membros, repreendiam, viam se era verdadeiramente um apóstolo, eram como os bereanos pela palavra, e isso tudo é bom. Olha, um professor de teologia, né, que está falando isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ortodoxia morta mata. E um professor de teologia, alguém que estuda teologia, deixa eu te dizer uma coisa, eu digo para os alunos e digo aqui: se um dia a minha teologia, o meu entendimento teológico, o ensino for mais importante que o amor de Deus, que é a unção do Espírito Santo, está tudo errado. Para. De nada adianta tudo isso que eu estudo, tudo isso que eu busco, tudo isso que eu ensino, se o amor, se a chama não tivesse, Deus não tocar o meu coração, não falar comigo, se eu não tiver comunhão com o Senhor. A minha ortodoxia, o meu ensino, a minha teologia que eu vou ensinar vai ser morta, eu vou matar, porque tem que queimar no coração. Não é, pastor Douglas? Grande teólogo, grande homem de Deus, grande professor, se parar o Espírito Santo de tocar o nosso ministério de ensino, se não for a motivação, o amor, se não queimar a chama do Evangelho em nós, para tudo. Daí a teologia é um problema. A ortodoxia morta mata. Tem que ser uma ortodoxia. A igreja tem que ter doutrina, tem que ter disciplina, tem que ter rigorosidade, é tudo elogiado, mas não pode perder o primeiro amor. Não pode deixar de queimar no nosso coração, de nós não podemos. Isso é uma coisa individual. E como eu disse antes, eu quero que você, se hoje você sair daqui lembrando como foi o início da tua caminhada, com certeza com todo mundo é assim, tem dúvida, tem dificuldade. Eu lembro às vezes, amados, eu lembro no meu início, eu ia para o banheiro do trabalho, às vezes em casa, estava passando um problema difícil na minha vida, quando eu me converti, muito difícil, um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu chorava, eu dobrava o joelho, eu chorava, o mundo estava caindo sobre a minha cabeça, e quando eu vi uma coisa mais complicada, e outra mais complicada, foi só a tribulação. Eu aprendi a perseverar, eu chorava, eu lembro de muitas vezes não conseguir falar uma palavra, ficar meia hora, uma hora chorando, mas eu estava chorando aos pés do Senhor, aleluia, que sabia o valor de cada lágrima, a intenção de cada lágrima. Eu estava buscando em Deus e não no mundo, e não nos homens, e não em estratégia de homens, e Deus me colocou de pé, e tem me trazido até aqui, e eu nunca quero perder. Aleluia. Lembra do teu primeiro amor. Para, pensa, faz uma reflexão, se for preciso, dobra o teu joelho em casa ou hoje aqui e pede para Deus para voltar aquela chama do primeiro amor, para que nós sejamos uma igreja avivada, uma igreja viva, cheia do poder e do Espírito Santo. Aleluia. Versículo 7, e ele acaba com termina com promessas maravilhosas cada carta. Olha como Deus é bom. Elogia, critica, chama atenção, ensina e acaba com promessas maravilhosas. Vamos ver como vai acabar no versículo 7. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, diz às igrejas. Aleluia. Isso aqui é muito forte, a gente nem entende, mas eu vou explicar para vocês.
Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia. Isso é muito forte, irmãos. Então vou ler a Bíblia, vou explicar bem rapidinho. Os primeiros capítulos de Gênesis, segundo, terceiro capítulo de Gênesis, estude em casa. Eu vou resumir aqui. Todo mundo conhece a história, mas vamos lá. Tem pontos que estão conectados com essa palavra aqui. Aleluia. Olha que a palavra de Deus, ela mesma se revela, né? Ela mesma se interpreta. Deus vai criar tudo, criar os seres humanos em 6 dias, descansar no 7º dia, aquela coisa toda que a gente sabe. Cria Adão e Eva, coloca num jardim chamado Jardim do Éden, e vai dizer para eles: no centro do jardim tinha duas árvores no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus vai dizer qual árvore que não era para comer. Só do, não era das duas, do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer certamente morrereis. E a morte ali não era física imediata, era física mais para frente, mais espiritual. Não coma. Eva come, enganada pela serpente, dá para Adão comer. E aí o que Deus faz? Deus traz juízo sobre eles, entra o pecado na humanidade, e Deus expulsa Adão e Eva do Éden por um motivo, por um único motivo: para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem para sempre. Esse foi o motivo de expulsar aquele casal do Éden. Presta bem atenção, vocês vão entender. Para eles não comer o fruto da árvore e viver eternamente, porque aquele fruto, olha só, o fruto que ia trazer a vida eterna para eles, eles não comeram. O fruto que não era proibido, que era permitido, Deus não proibiu eles comer o fruto da árvore da vida. E tem uma explicação para isso, linda e maravilhosa. Mas aquele eles não comeram do proibido. Deus expulsa eles para não comer da árvore da vida, para não viver eternamente. Sabe por que Deus permitiu que eles comessem e eles não comeram, e expulsou eles para não comer depois? Porque o plano de Deus sempre foi, desde o início, a eternidade do homem com Ele. Aleluia. Não entendeu? Deus nunca proibiu o homem de comer do fruto da árvore da vida por um motivo: porque o plano de Deus é a eternidade do ser humano junto com Ele. Esse é o plano e não mudou. Aleluia. Deus expulsou, e acabou a árvore da vida. Não adianta ir lá na Mesopotâmia, não tinha na Mesopotâmia, catar o jardim do Éden e achar o fruto da árvore da vida para comer. Sabe por quê? Ele está no paraíso de Deus. Está ali, está no paraíso de Deus. E o que vai acontecer lá? O vencedor, o plano original lá no Éden, de eternidade com Deus: darei o direito de comer do fruto da árvore da vida. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai morrer, porque a gente vai passar a eternidade com Deus. E lá o Senhor Jesus vai chegar e vai dizer: está aqui o fruto da vida, irmão preto, está aqui, come porque tu vai passar a eternidade comigo, come porque tu perseverou, come porque Jesus venceu o pecado por nós. Aleluia. Lá naquela cruz. E aqueles que venceram, aqueles que se converteram, que entregaram a sua vida a Cristo, não vai ser lá no Éden, na terra, vai ser no paraíso de Deus, que Jesus vai nos servir o fruto da árvore da vida, vai dar na nossa mão e nós vamos comer e vamos viver eternamente com Ele. É a todo mundo? Não, é ao vencedor. Deus não exterminou a árvore do fruto da vida, ela está lá no paraíso esperando. Quem quer comer o fruto dessa árvore da vida? Como eu quero receber das mãos de Jesus o fruto da árvore da vida. O plano original lá no Jardim do Éden, Deus não voltou atrás. Só que a árvore não está mais aqui, está lá no céu nos esperando. E nós vamos comer desse fruto. E é o próprio Senhor Jesus quem vai nos servir. Aleluia. Eu quero encerrar, amados, reforçando aqui 2 pontos, bem rapidinho, tudo que foi ministrado nessa noite. Aleluia. Primeiro, devemos aprender com a igreja de Éfeso através de suas qualidades: produzindo boas obras, sendo fiel a Deus, suportando as dificuldades, perseguições, zelando pelas boas doutrinas bíblicas, rejeitando as heresias e os falsos mestres. Tudo isso é bom, e tudo isso qualquer igreja tem que ansiar por ter. São os elogios que Jesus traçou àquela igreja. Tudo isso, boas obras,
perseverar na fé, suportar as dificuldades, as perseguições se vierem, tomara Deus que não venham, mas se vierem, ter boa doutrina, ter bons mestres, bons líderes, tudo isso é bom. Em nome de Jesus, né? É o desejo da nossa igreja e de todas as igrejas deveriam ansiar por isso, e aprendemos com isso. Segundo, aprendemos nessa noite. Segundo e último, também aprendemos com o erro da igreja de Éfeso, que esqueceu do primeiro amor, que se tornou ortodoxa e esfriou no amor, que é fundamental para a vivência cristã. Amados, se não tiver o amor, para. Se tem algum cristão vivendo, por mais que tenha dificuldade, todos nós passamos por tribulações, provações, tentações, tudo isso está na Bíblia. Mas se tem algum cristão vivendo sem amor, que eu não consigo, eu não amo nem a Deus, está errado, volta para o primeiro amor, busca o Senhor, busca. Nós temos que ansiar pelo amor. Aleluia. O pastor Felipe vai me ajudar aqui, eu já combinei com ele a cantar um louvor depois que eu terminar a oração, amados. Esse louvor que ele vai cantar fala: quero ser como criança, te amar pelo que és. Aleluia. Voltar à inocência. Hoje eu tive uma experiência maravilhosa de o que é ser uma criança. Hoje eu dei aula numa das escolas que eu trabalho, foi a última aula para esses alunos, principalmente os 6º e 7º anos, e eu me despedi, eu sei como faço, me despedi deles, disse para eles que eu gosto deles, que eu amo eles, que foi muito bom estar com eles aquele ano ali, e desejei boas férias, né, bom retorno para eles, e comuniquei que eu não ia estar mais naquela escola naquele ano. E o que é a criança? A sinceridade. Aquelas crianças corriam e quase me derrubavam, chorando, escorrendo as lágrimas: Senhor, não vai embora, fica com a gente te ama. As crianças que ficam ali às vezes se indicando o ano inteiro, com vergonha um do outro, correr te abraçar com as lágrimas correndo. Criança, Senhor, a gente te ama, a gente gosta de ti. Aleluia. Isso é ser como criança. Eu vi a pureza ali. Hoje eu pude ver essa palavra, nem pensei nisso. Olha como Deus é maravilhoso. Quantas meninos correndo, que dava aquele abraço apertado, as lágrimas correndo. Senhor, a gente gosta de ti, Senhor. Quero ser como criança. Nós temos que ser como criança puros. A criança, quando ela vai, te abraça, te dá um beijo, diz que gosta de ti, corre a lágrima, é sincera. E é esse amor que Deus espera de nós. Voltar a ser como criança, ter um amor puro, verdadeiro, uma comunhão, não é comigo, é com Deus. Aleluia. Querido e amado Deus, ó Pai, que essa palavra, Senhor, que é tua, não é minha, Senhor, eu sou só vaso de barro, Senhor, entre no coração de cada pessoa, Senhor. Deus, se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda não se converteu, que ainda não entrou, Senhor, na fé, que possa ser confrontado com essa palavra, que só os vencedores comerão do fruto da árvore da vida e estarão eternamente contigo, Pai. Que se tem alguém ouvindo essa mensagem que ainda não entregou a vida a Cristo, que hoje não perca essa oportunidade, que tu, Espírito Santo, derrube as muralhas do coração, Senhor, e essa pessoa possa se entregar a ti. Deus, aqueles que já são irmãos na fé, já são convertidos, Pai, possam botar a mão na sua consciência, Senhor, e saber e analisar como está sendo a vida de comunhão, de oração, de intimidade contigo, Senhor. Que todos saiam daqui nessa noite querendo ter mais intimidade contigo, Senhor, sabendo que é importante a doutrina, é importante as boas obras, é importante bons mestres, bons ensinos, mas nada disso vai estar bom aos teus olhos se esfriar o nosso amor, se a chama do Evangelho parar de queimar os nossos corações, se tu não deixar de ser o Senhor, aleluia, se nós colocarmos a esperança em política, em político, em teologias, aleluia, nossa esperança será renovada nessa noite, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus vá derrubando, não eu, e não pela retórica, que agora toque os corações, que agora volte, que nós possamos ter um momento em que isso seja uma chama que acenda em nosso coração, de voltar a sermos como crianças, Senhor, inocentes, puros,